Amigos do canal Blogger de Tolo, vamos falar aqui um pouquinho do quesito fantasias, né? Já peço que inscrevam-se no canal, cliquem no sininho. O nosso Pix está aqui só apontado, o QR Code para a tela. O Refix vai falar com mais detalhes daqui a pouco. Inscrevam-se no clube de membros a partir de R$ 7,99 mensais, a partir de R$ 14,99 no WhatsApp, a partir de R$ 24,99 nosso essa newsletter. A partir de R$ 39,99 ganha a camisa do canal, que não é essa, tá? Assim, falar um pouco de fantasia, o jogo teve vários problemas de dosimetria. Me chama a atenção basicamente 30 pontos da Portela, porque a gente tem que lembrar que um destaque de chão, né, o Nil Iemanjá, perdeu metade da fantasia, ele foi na minha frente, eu estava ligeiramente antes do primeiro módulo de jogadores, né? Não é possível que nenhum dos quatro jurados tenha observado, porque no fim das contas a Portela saiu com 9,8 no primeiro módulo, né? Mas com 3 notas 10, então não é possível. O Beujão talvez tenha visto, né, foi bem próximo a ele, mas os demais não tenham visto que estava faltando um resplendor que era bem grande, fora outras questões de fantasias que o Rafik aponta. Me chama a atenção a mocidade, né, que teve um 9,5 para a justificativa, que virou 9,9. Sim, claramente acho que fantasia e alegoria. A escola foi beneficiada pela avaliação dos jurados, a avaliação, a alegoria que ia falar ao vivo na próxima terça-feira, mas foi uma avaliação que claramente beneficiou, especialmente a alegoria, como a gente vai falar, mas a gente tem um jurado que ele faz uma justificativa aqui em fantasias que era para 9,5, ele deu 9,9, se eu não me engano. Você olha fantasias da UPM, mesmo com alguns problemas de realização, em horas da mocidade, vê que praticamente a mesma pontuação das duas, tem alguma coisa que não está muito legal. Quanto mais o Rafik analisa os cadernos, quanto mais eu olho as avaliações, para mim fica muito claro que a avaliação do Luiz Padre Miguel teve uma régua peculiar, digamos assim, né? No mais, fique com as observações com o Rafik, inscrevam-se no canal, né? Deem like nesse vídeo, porque é importante para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante. A gente estava tendo nessa semana enredo, e sexta-feira a gente tem ao vivo, né, o próximo café. Inscreva-se no canal, clique no sininho e fique com o Rafik para análise caderno a caderno. Grande abraço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dando aquela saudação que eu sempre faço quando começo os meus vídeos gravados aqui no Ovo de Tolo. Bem-vindos a mais uma Justificando o Injustificável. E hoje, depois da... Vocês viram o que eu falei em Samba Enredo, não vou nem classificar aquilo. Vamos para fantasias. A boa notícia é que, pelo menos até agora, eu já estou indo para o sexto quesito. Depois de Samba Enredo eu não vejo mais nenhum quesito assim muito complicado, né? Claro, algumas coisas a gente vai pontuar em um ou outro, em um outro jogador, mas nada que tenha chegado sequer próximo do que foi Samba Enredo. Vai ter evolução, como a gente até já adiantou na live de abertura dessa série. A gente vai tratar um pouquinho sobre as notas do Tuiuti nos dois últimos módulos em relação à correria do Tuiuti, Portela com 2,10, mas de novo são coisas que acontecem, não é a primeira vez, não é a última vez que uma correria não é despontuada o que deveria ser, ou uma correria simplesmente não passa, não é o fim do mundo, também não é algo que vai mudar assim consideravelmente o julgamento. Mas vamos aqui falar de fantasias. Fantasias é até interessante. Ele foi um outro quesito que o aumento de notas 10 ele não foi tão notado do ano passado para cá com a mudança de regras, né? Com a mudança do manual do jogador e das instruções aos jogadores. Ano passado foram 22 notas 10, esse ano foram 24, que 24 é exatamente 50%, né?
De novo, estatisticamente não é um ruído, né? Não necessariamente quer dizer que houve realmente um aumento por causa da, da nova regra, né? Mas apenas a quantidade de 10, ela não fala toda a história. Porque se você for olhar um pouquinho para baixo, por hora, eu tô em todos os quesitos até aqui, todos, porque esse aqui vai ser o terceiro vídeo da série, né? Só samba enredo e bateria. Mas mesmo nos outros quesitos que eu já bati o texto, vocês vão ver que eu estou focando muito em notas 10, porque de modo geral a nota 10 já meio que reflete o que foi. Assim foi em bateria, assim foi em samba enredo. Eu já posso adiantar que assim foi em enredo e assim me parece que está sendo em alegoria. Mas aqui em fantasia, claramente, vamos abstrair a quantidade de notas 10, como eu disse, é um mero ruído. Mas se a gente for para o 9,9, 9,8, a gente vai ver que, de qualquer forma, a quantidade de penalizações que o quesito costumava ter sofreu uma redução considerável. Por que eu falo isso? Se no ano passado, com 22 notas 10, nós tivemos apenas 9 notas 9,9, esse ano nós já tivemos 13 notas 9,9, né? Já é uma quantidade um pouco acima do ruído, né? Nada absurdo, mas um pouco acima do ruído. E se eu aumentei a quantidade de notas 10, porque veja, foram apenas 2 notas 10 a mais, mas foi um aumento de 2 notas 10, e eu aumento mais 4 9,9, aonde que eu vou reduzir isso? Nos 9,8, que de 13 reduziram para 7, praticamente a metade de um ano para o outro. Ou seja, de qualquer forma, mesmo que nas notas 10 não tenha sido refletido isso, refletiu-se nos 9,9. Ou seja, para variar, nós achatamos mais uma vez a régua de dosimetria entre a melhor e a pior. Bom, feito esse panorama geral, vamos ao módulo 1. Julgador Sérgio Henrique Silva. Quinto ano do julgador e quinta vez que a coluna vai criticar o mesmíssimo ponto, né? É um excesso de justificativas genéricas ou incompletas em praticamente todos os vários apontamentos realizados pelo julgador. Mais uma vez sobrou uma justificativa que nada explica, nesse caso específico, para a mocidade, tá? Segundo ele, a ala 24 da mocidade, abre aspas, ficou sem apuro estético devido ao material estético. Oi? Claro, a gente sabe que o jogador está lá escrevendo depois de um dia cansado. Às vezes acontece de dar uma zebra dessa e tudo mais. Mas se vocês olharem o retrospecto desse jogador, todo ano tem uma dessa. Em 2023, inclusive, entender o caderno dele foi algo hercúleo, né? E olha que todo mundo sabe que eu tenho ótima boa vontade com isso. Eu nunca reclamei de letra ruim de jogador, porque quem sou eu para reclamar de letra ruim de jogador? Quem vê a minha sabe o que eu estou falando. Eu me esforço ao máximo, eu uso o lupa, eu não tenho nem problema. Eu dou o meu jeito de tentar entender o que o jogador escreveu. Em último caso, se eu conheço o jogador, eu mando uma mensagem para ele. Mas o caso do Sérgio em 2023, especialmente, ele comia palavras, as palavras não tinham sintaxe, as frases não tinham sintaxe. A gente tinha que adivinhar muito além, porque uma coisa é adivinhar, faltou uma palavra aqui, outra coisa é adivinhar, faltou 3, 4 palavras. Era um pouquinho complicado. É claro, o 2023 foi um ponto fora da curva, tá? Assim, foi demais da conta, mas o que eu quero dizer é que já é um problema recorrente, né, nos cadernos desse jogador. E vamos lá. Só para explicar mais o que são essas justificativas genéricas ou incompletas do que eu estou falando. Essa da mocidade é totalmente incompleta, porque fica um contra... realmente está sem apuro estético devido ao material estético, né? O osso quebrou porque as duas partes do osso não se encaixam, não estão encaixadas, né? São obviedades que não explicam nada. Vamos lá, vamos continuar ainda na mocidade. Só as justificativas de concepção que ele escreveu para a mocidade. Abre aspas.
Alas 1, 13 e 16 não conseguiram transmitir as mensagens com clareza e criatividade. E a outra justificativa dele para a concepção foi que a fantasia da ala 4 do Tuiuti também não foi clara, deixando a mensagem comprometida. Beleza. Nós entendemos que ele despontuou tanto Mocidade como Tuiuti por problema de falta de leitura da fantasia. É o início, mas não é o final. Qual foi o problema da dificuldade de leitura da Mocidade? O que exatamente comprometeu a transmissão da mensagem do Tuiuti? Novamente, pelo 5º ano consecutivo, ficamos sem respostas com justificativas incompletas e que não passam nem para a escola e nem para o público maiores detalhes dos problemas. Ok, entendemos que ele não viu leitura. E cai, e aqui especialmente no caso da Mocidade, cai naquela velha história que nós já falamos, que o jogador não explicou, mas a gente sabe porque ele tirou. Porque a falta de leitura em várias fantasias da Mocidade é evidente. Evidente. Mas o jogador só tem o caderno de julgamento como arma. Então ele precisa explicar tudo que ele possa no caderno de julgamento. Né? Quando fica assim, faltou leitura. Tá, por que faltou leitura? O que comprometeu a leitura? O que você não leu? O que você sentiu falta? Tem que explicar um pouquinho mais, né? Não adianta só colocar faltou leitura. E em alguns casos, assim, absurdos, a gente até entende. Esse da Mocidade não precisa nem explicar, a gente entende, mas tem outros casos. Vou pegar um caso da Regina Oliva, acho que foi ano passado, da Portela, que ela disse que uma ala que tinha um carneiro não transmitiu a mensagem. Eu achei a mensagem perfeita. Outros também acharam a mensagem perfeita. Por que ela não achou a mensagem perfeita? O que confundiu na cabeça dela? Qual foi o signo que não bateu com o que estava no livro aberto ou que a escola demonstrou que queria mostrar? Ficamos sem saber, né? Esse é o problema. E é um problema que perpassa esse caderno há 5 anos. E ainda teve na Portela, já que falamos em Portela, agora falando do que a justificativa do Sérgio para a Portela esse ano. Ele ainda escreveu a Portela, abre aspas, sem muita clareza a figura dos vendedores com materiais inadequados que não valorizavam a fantasia. Eu não vou nem entrar no ponto que eu já discuti, que materiais inadequados são esses e por que não valorizaram a fantasia, que simplesmente dizer que tem material inadequado que não valoriza a fantasia não é o suficiente. Mas qual é a ala que isso aconteceu? Ele esqueceu, que tudo bem, eu não vou fazer grande caso disso, porque acontece, né? Você ali está escrevendo, seu raciocínio às vezes, eu sou o rei de fazer isso, seu raciocínio é mais rápido do que a sua mão, e você sem querer acaba esquecendo um detalhe, uma coisa, uma palavra, e nesse caso ele esqueceu de colocar qual é a ala. Mas não deixa de ser uma coisa assim, ele escreveu um dispositivo Portela que a gente não sabe a ala. Claro que por ele falar de vendedores, dar a entender, se você pega o livro Abre Alas da Portela, que parece ser a ala 3, que fala sobre a música Vendedores de Sonhos, do Milton Nascimento. Mas nem isso a gente pode ter certeza, né? Bom, vamos lá. Agora um problema interessante, e eu vou entrar aqui interessante, porque à medida que eu fui estudando os cadernos de fantasia esse ano, eu fui reparando que a reforma do manual do jogador, que em fantasias foi uma coisa até bem longa, ela não acabou com problemas de contradição ou omissão que existiam e criou novos. Né? De modo geral, por exemplo, a bateria melhorou muito, em samba enredo melhorou consideravelmente. O problema do julgamento com certeza não foi os critérios do manual, não é o que estava escrito no manual. Evolução também, o caderno melhorou consideravelmente. Aqui em fantasia, eu até quando fechei os 4 cadernos de fantasia, eu fiquei com a impressão de que, na verdade, essa nova redação do manual de jogador de fantasia trouxe mais dúvidas do que certezas, como por causa disso eu aumentei a quantidade de recomendações e praticamente, eu acho que eu só tive uma do ano passado para cá. E não aumentei mais 2 ou 3 de problemas que eu detectei, problemas não do caderno, problemas do manual de jogador, que eu detectei enquanto eu estava analisando os cadernos desse ano. E o primeiro problema que eu detectei foi justamente aqui. Eu olhei o caderno do jogador e reparei que ele descontou a esmo Virador e Unidos de Padre Miguel por elementos faltantes nas alas, do tipo
a fantasia da bateria no projeto tinha uma luva preta e na avenida essa luva preta não apareceu. Tinha uma ala da UPM, ala 12, que tinha uma bengala no projeto e a bengala não apareceu na avenida. A mesma coisa na ala 13, a ala dos leques também, né? Ela tinha leques na mão e não tinha leques quando chegou na avenida. E a ala 23 tinha 2 lenços na mão no projeto e também esses lenços não foram para a avenida. Assim que eu olhei o caderno, eu vou ser muito sincero, o sangue ferveu, até porque eu estava vindo de 3 cadernos complicadíssimos de samba enredo, né? O sangue ferveu, eu falei, meu Deus do céu, virou São Paulo isso aqui. Agora o jogador tá pegando foto do croquis, simplesmente vendo, não tem bengala, menos isso, não tem isso, não tem menos aquilo, não tem... Virou crachá do livro Abre Alas com a avenida. Mas, aí vou ser até sincero, eu já estava começando a escrever, eu tinha escrito um parágrafo inteiro já. Aí eu falei assim, peraí, deixa eu ler o manual, eu estou pegando muito pesado aqui, deixa eu ler o manual para ter certeza do que eu estou falando. Aí eu li o manual de novo, com calma e de novo, né, com as mudanças do manual, eu ainda não estou com o manual inteiro na cabeça, né. Quando eu terminei de ler o manual de fantasia, eu falei, apaguei todo o meu parágrafo, porque eu percebi que, na verdade, o problema é do manual do jogador, que dá a entender que você pode fazer as 2 coisas. Ele manda você fazer e depois ele manda você não fazer. Então eu tenho que fazer ou não tenho que fazer? Porque ele manda as 2 coisas. Então eu não posso nem dizer se o jogador está certo ou está errado em descontar isso. E, naturalmente, nesse ponto, se há uma dubiedade do manual do jogador, in dubio pro réu, ou no nosso resultado aqui, na dúvida, aceita essa interpretação dada pelo jogador, desde que ela seja uniforme para todas as escolas, o que me pareceu que foi. Mas por que eu não posso dizer se o jogador está certo ou está errado? Porque ao mesmo tempo que o manual deixa claro, abre aspas, aliás, abre aspas não, que é necessário punir, agora sim, abre aspas, a falta significativa de chapéus, calçados e outros complementos de fantasia, quando ficar nítido que a proposta originalmente era com a presença desses elementos na indumentária. A descrição da fantasia no livro Abre Alas dizia que ela tinha um leque, dizia que ela tinha uma bengala, dizia que ela tinha uma luva. Assim como o croquis da fantasia no livro Abre Alas também indicava isso. E aí, ao final, ele escreve, não considerar, abre aspas, eventuais modificações em cores ou detalhes, atenção na palavra, detalhes representados nas imagens do livro Abre Alas, uma vez que as fotos lá presentes são apenas para fins ilustrativos. Essa isso nem mudou, não. Essa já é uma indicação antiga aqui do Rio de Janeiro. O livro Abre Alas serve apenas como uma referência. O jogador tem que julgar o que passou na pista. E vem uma fantasia completamente diferente do Abre Alas. O jogador tem que julgar o que passou na pista. Mas nesse caso, todas as fantasias, eu fui às 2 gravações para ter certeza disso, todas as fantasias estão bonitinho com o croquis que está no livro Abre Alas. Só está faltando a bengala, a luva, o leque, o lenço, etc. E aí me fica a pergunta. A bengala, o leque, a luva e outros pequenos complementos que claramente não afetam a representação e o significado da fantasia, porque, com todo respeito, nenhum dos elementos, talvez a bengala eu até aceito a discussão um pouco mais longa, mas os outros elementos não faziam a menor diferença para a compreensão da fantasia. Mas, de novo, era muito claro, era muito nítido, seja pelo croquis, seja pela descrição da fantasia, e seja, inclusive, pelo que ela representa, que poderia perfeitamente para ela fazer parte da fantasia. Então eu me pergunto, essa bengala, essa luva que faltou, são complementos de fantasia que devem ser descontados, como está escrito no manual, ou são detalhes que não devem ser considerados, como também está no manual? Não sei. Achamos aí, por isso que eu gosto muito de analisar o julgamento, gente, porque muitas vezes, no caso concreto, é que nós percebemos alguns comandos do manual do jogador que na prática podem acabar sendo conflituosos.
Eu vou ser muito sincero, quando eu vi isso, quando eu li o Manual de Jogador de Fantasia, eu li 2, 3 vezes antes do desfile, eu não me atentei a isso. Eu só fui me atentar quando eu bati de frente com essa justificativa do Sérgio. Então, assim, é uma questão para a Pliesa olhar o seu Manual de Jogador e pelo menos clarificar melhor o que é um detalhe que não deve ser considerado e o que é um elemento que é complemento de fantasia. Porque, nesse caso específico, eu posso ter as duas interpretações. Pode ser um detalhe, pode ser um complemento de fantasia. Fica naquela zona cinzenta que o Hart adora falar da norma, né? Então, eu não posso falar que o jogo do horror, ele tem um ponto. O manual diz para ele fazer isso, mas o manual também não diz. Então, em dúbio, na dúvida, a favor do jogador. Mas passando desse, né, de novo, esse não é um problema do jogador, é um problema do manual, mas passando desse detalhe, eu também percebo 2 problemas mais evidentes na dosimetria desse caderno. Primeiro, na mocidade, ele lista 3 alas sem transmissão de mensagem. Lá em cima eu falei, ele listou as alas 1, 13 e 16 que não passam a mensagem. No Tuiuti, ele citou apenas uma, a ala 4. E de novo, são os 2 únicos descontos de concepção que ele tem. Então eu não tenho sequer outras justificativas para tentar achar onde ficaria, digamos assim, uma delimitação do que seria 1 décimo perdido, do que seria 2 décimos perdidos. Mas numa interpretação inicial apenas com essas 2 justificativas, a mocidade tem 3 problemas de leitura de fantasia. E normalmente leitura de fantasia é mais penalizado, né? É um detalhe que é um problema que, de modo geral, tradicionalmente, se você olhar o histórico aqui da Justificando, o jogador pesa mais a mão. Tá? Não esse jogador, falo em todo. A mocidade tem 3 problemas de leitura de fantasia. Ele viu 3, eu vou ser sincero que eu vi uns 10, mas tudo bem, ok, vamos aceitar a visão do jogador. Ele viu 3 problemas da mocidade e 1 no Tuiuti. E, não obstante, as 2 foram descontadas no décimo. O problema da mocidade é bem mais grave, né? 3 contra 1. O problema é o mesmo, inclusive. Um problema que se repete 3 vezes, em parte diferente do desfile. Aqui é um... Bom. Pode até ser, sei lá, estou chutando aqui, ele fez uma dosimetria que até 3 problemas de concepção ele tirasse 1 décimo só. Ainda assim, acho... Ainda mais com um caderno que não despontou tanto assim, acho uma dosimetria bem leve. Uma coisa, por exemplo, a gente vai chegar lá daqui a pouco, é o Paulo Paradella, que tem um olho clínico impressionante, vê uns 30 problemas por ano, às vezes mais, fazendo, a cada 3 eu tiro 1, a cada 2 eu tiro 1, porque realmente ele vê tanto problema. Se ele fizesse uma proporção 1 por 1, ia chegar no 9.1, ia chegar no 9.0, com certa facilidade em alguns casos. Mas aqui, que não foram tantos problemas vistos e nem tantos décimos retirados, não foi um ponto, né? 10 décimos retirados, sendo que 60% deles concentrados em 2 escolas que ganham 9.7, né? Mocidade e Tuiuti, e eu não reclamo dessas notas, eu acho que é condizente com o que passou na Avenida. Não orna, né? 3 problemas chegar apenas 1 décimo. Então eu acho que é um problema aqui a verificar. Também nada absurdamente grave, mas sim, me parece, olhando daqui, com a calma que eu estou aqui, olhando da minha mesa, uma incoerência. Mas o outro problema de dosimetria nesse caderno, na minha opinião, foi o da Portela. Porque, aliás, não é nem a Portela, mas vamos lá. Na Portela, ele achou 2 problemas localizados e foram descontados em 2 décimos inteiros. E o detalhe, os problemas que ele achou na Portela não foram tão grandes assim. Foram 2 problemas bem localizados em 2 aulas específicas. Ele vai e desconta 2 décimos inteiros. Tudo bem, beleza, é a dosimetria do jogador. A Mocidade e Tuiuti, cada uma, teve 4 problemas localizados para ser descontado em 2 décimos. E se você olhar a justificativa da Portela, não parece que os problemas da Portela tenham sido tão mais sérios, aliás, nem parece que tenham sido mais sérios que os de Mocidade e Tuiuti para ganhar uma despontuação maior. Então, particularmente, eu acho que nesse ponto o jogador foi... A dosimetria, se ele foi muito mão leve com a Mocidade na consecução, na Portela em realização, talvez ele tenha sido muito mão pesada, principalmente se a gente comparar com Mocidade e Tuiuti, que são os nossos parâmetros, porque são as 2 únicas outras escolas que ganharam 4,8 em realização
para a gente comparar entre Portela e Tuiuti. É muito claro que os problemas da Portela são muito menores e eu diria até que ficariam mais próximos de UPM e Viradouro. Já na UPM e na Viradouro, apesar de serem apontados 4 problemas em cada uma das escolas, assim como na Mocidade do Tuiuti, claramente os problemas apontados na UPM e Viradouro são de menor monta. É facilmente entendível isso. Então, nesse caso, eu não tenho problemas com a retirada de 1/10 em relação às 2 escolas. Eu acho que é perfeitamente entendível. Mas, de qualquer forma, finalizando esse caderno, é o 5º ano consecutivo em que aponto os problemas das justificativas genéricas desse jogador sem qualquer mudança ou melhora, né? É chato. O Sérgio é uma pessoa bem legal, inclusive, é um ótimo papo. E tenho certeza que ele não faz por mal, ele se perde, mas são 5 anos falando a mesma coisa. Ele precisa ter mais atenção antes de fechar o caderno, dar aquela revisadinha, ver se faz sentido, porque a gente não sabe o que ele aponta, e às vezes, de novo, ele muitas vezes aponta problemas que realmente aconteceram, a gente sabe disso, mas tem que explicar. De novo, o caderno do jogador é a única arma que o jogador tem para se defender. Bom, terminado o módulo 1, gente, não se esqueçam, por favor, de dar o like no vídeo, se inscrevam no canal, vejam os planos para ser membro do canal. Vamos lá, gente. Módulo 2, jogador Paulo Paradella. O Paradella já é figurinha antiga aqui, um jogador que eu admiro bastante, um ótimo jogador de fantasia. E eu até citei ele em Samba Enredo na sexta-feira, justamente porque ele é, de modo geral, eu acho que pelo menos do jogo atual, ou pelo menos dos jogadores já tem um certo tempo no jogo atual. Ele é um jogador meio... Quando você quer falar de um jogador que escreve muito, é o Paradella. O Paradella gosta de escrever. Apesar disso, ele não é prolixo, tá? É que ele é muito detalhado em suas justificativas. Ele não escreve à toa, apesar de escrever muito. Mas ele escreve muito por 2 motivos. Primeiro, porque ele acha muito defeito, ele tem um olho clean. Segundo, porque ele é muito detalhista. Então, para explicar em todos os detalhes tudo que ele viu, vai se gastar rios de tinta. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu, particularmente, adoro, inclusive, esse tipo de caderno analítico. E, mais uma vez, esse ano, como todo ano, todos os problemas apontados foram pertinentes, dentro dos critérios de julgamento, nada a se falar, todos os pontos muito claros, muito bem explicados, mas eu queria aproveitar e destacar a importância que o Paradella deu ao excesso de peso nas diversas fantasias. Se você olhar o caderno dele, foram vários, 3 ou 4, talvez mais, de escolas descontadas por elementos de fantasia que acabaram tombando justamente devido ao peso excessivo dos elementos da fantasia. Em um momento em que a megalomania dos carnavalescos em relação às fantasias está quebrando recordes, e de novo não é um problema da escola X e Y, ou do profissional X ou Y, está virando uma epidemia em todo grupo especial isso aqui. Eu acho muito bom que o jogador tenha um olhar atento para esses elementos que começam a tombar, porque talvez seja a única forma de trazer os carnavalescos de volta para a realidade. Os componentes não aguentam mais, gente. Se você vai em de rua, conversa com um componente, está todo mundo reclamando. Falo isso por experiência própria. Pude conversar com várias comunidades esse ano, foi às 12, ninguém mais aguenta. E não é uma reclamação que você escuta na escola X, ou então a reclamação caminha à medida que o profissional caminha entre as escolas. Não, está generalizado, gente. Até escolas que sempre gostaram de desfilar pesadas, que se gabava de desfilar pesadas, estão começando a reclamar. Unidos de Padre Miguel e Portela. É sinal que a gente está passando do ponto. Eu achei ótimo o Paradella bater nesse ponto. Apesar de que a Portela ganhou 10, então nem teve justificativa. Não, e sinceramente, a Portelense reclama do adereço. Portelense, de modo geral, os componentes maiores reclamam muito do adereço de mão, né? Não só na Portela, isso também é uma reclamação que eu escuto em vários lugares. Mas realmente não me pareceu de longe, e também não ouvi reclamações na Portela, que esse ano realmente as fantasias da Portela estivessem excessivamente pesadas. Mas na OPM, com certeza. Mas em outros anos na Portela, você já tem uns 2, 3 anos que você começa a escutar na Portela: tá demais, tá pesado demais, tá difícil de desfilar. Gente, eu frequento Portela desde 2010, 2011. Nunca tinha visto, pelo contrário. Portela gostava de bater no peito. A minha fantasia é pesada mesmo, porque é a Portela. Então assim,
E você vai para Imperatriz, não reclama, você vai para Grande Rio, o pessoal reclama, você vai... Grande Rio, inclusive, ano passado passou do ponto nesse ponto. Teve até matéria no Globo sobre a quantidade de atendimento dos bombeiros no desfile da Grande Rio ano passado. Aliás, vou aproveitar aqui essa rápida digressão e aproveitar para elogiar bastante Leonardo Boga e Gabriel Haddad. Eu reclamei bastante deles ano passado, esse ano. Trabalho divino dos dois. Um trabalho, seja de enredo, fantasia, alegoria, divino. Foi a melhor escola, a escola que fez o melhor enredo. Já vou até aqui adiantar que seria meu único 10 em enredo esse ano. As melhores fantasias e os melhores carros alegóricos. Mas vamos voltar aqui ao caderno do Paradela. Outro ponto que eu queria destacar desse caderno são os vários descontos em concepção para Tijuca e Mocidade. Mas por que eu quero destacar isso? Porque para mim, as justificativas do jogador para essas duas escolas, de modo geral, como todas as escolas que ele desconta por problemas de leitura de fantasia e concepção de forma geral, para mim o Paradela hoje é modelo. Se o jogador quiser saber, quando eu falo, está incompleto, precisa completar, o que você precisa ter na justificativa? Leia o Paradela. Porque, e de novo, não estou dizendo para você copiar, Ctrl-C, Ctrl-V, o que o Paradela faz, não é apenas dizer, essa justificativa é completa, tem todos os elementos. Não basta simplesmente dizer, faltou leitura. É necessário dizer o que não conseguiu ser lido, ou os motivos pelos quais a leitura foi bastante dificultada. E aí a própria escola, o próprio profissional vai ler a justificativa e vai dizer, é isso aqui que o jogador reclamou, não consegui passar a mensagem X, ou então 2 signos conflitaram, ou o signo que era mais importante na fantasia ficou menor, tem que pensar isso no próximo ano para consertar isso. Simplesmente não é assim, faltou leitura. A fantasia trouxe alguma coisa. Se ela não leu, é porque alguma coisa deu problema na fantasia e não leu. Você precisa explicar o que é. E o Paradela faz isso com maestria. Por fim, a dosimetria desse caderno também é muito fácil de ser identificada. E como é a tradição do Paradela, ele tem o cuidado de não punir nenhuma escola por problema isolado. Toda escola que ganhou 9,9 tinha pelo menos 2 problemas na justificativa do Paradela. E mais ou menos em linhas gerais, você consegue perceber ali que 3 problemas em conjunto acarretavam a perda de 1/10. Em alguns casos, dependendo da monta do problema, seja da quantidade ou seja da gravidade, 2 problemas sozinhos já eram o suficiente para decretar a perda do 10º. Mas de modo geral, 3 problemas, 1/10. Essa, digamos, é a base. É muito fácil de perceber isso. E de novo, ele pode fazer isso porque ele vê trocentos problemas. Se ele fosse descontar um problema a cada 10º, ia virar o seu Adilson do século da década de 20. Mas caderno fantástico para dela, um caderno muito bom, não tem mais o que falar, palmas. Bom, vamos lá. Módulo 3, jogador Beto Gomes, né? Mais um jogador estreante, né? Aliás, eu não sei nem se é proposital ou não, mas os 3 primeiros quesitos que eu estou trazendo aqui para justificando já trazem 4 dos 7 novos jogadores, né? Mera coincidência, não foi caso pensado não. Mas o Beto Gomes é mais um estreante. E já fazendo esclarecimento, isso é mais até importante quem vai ler o texto, mas apesar do jogador oficialmente tirar apenas 1/10 de concepção da mocidade, né? Se você for olhar, ele tirou 1/10 de concepção da mocidade, e todos os outros décimos que ele tirou foi de realização. Mas na prática, os 2 décimos que ele tirou da União de Tijuca, os 2 décimos que ele tirou do Salgueiro, e o 10º que ele tirou do Salgueiro, é porque a fantasia não passou o significado pretendido, que tradicionalmente é um problema de concepção também, né? É porque o jogador resolveu justificar de uma forma que também se encaixou no critério de julgamento impressão causada pelas formas de entrosamento, utilização, exploração e distribuição de materiais e cores, que é um critério de realização, né? Então, por isso, eu não vou dizer que o jogador errou a subdivisão dos quesitos. Era um problema que é outra coisa que o Manuel precisava explicar melhor e que eu estou pedindo isso há 3 ou 4 anos. Tem uma zona cinzenta entre a falta de leitura, a falta de compreensão e impressão causada pelas formas, porque às vezes a falta de leitura
é por um problema causado pela impressão das formas. Aí tu vai descontar isso em concepção, vai descontar isso em realização. Na dúvida, a favor do jogador. Não vou discutir isso. Quanto ao caderno em si do jogador, eu não vou negar que eu me decepcionei um pouco ao lê-lo. E talvez o motivo seja talvez até minha expectativa, que era alta. O Beto Gomes é um estilista muito renomado, com ótimos trabalhos, ele tem um ateliê na Maré, é um cara bastante conhecido. No meio da moda do Rio de Janeiro, é um cara que tem um certo nome. Tem trabalhos premiados e tem experiência com fantasia de carnaval. Eu até falei na live de fevereiro, o Migão falou, o meu medo é ele ser uma nova Filipec, ser trazido da alta costura pro carnaval, não entender nada de carnaval, começar a fazer maluquices, que não se encaixam com o estilo carnavalesco. E eu falei, não gente, mas ele tá acostumado, ele trabalha com fantasia há muito tempo, não é possível, não acredito que isso vai acontecer. Então eu esperava dele um trabalho muito consistente, atento, rebuscado, até detalhista. Eu esperava um Paulo Paradela com requintes de conhecimento de moda. Infelizmente, foi tudo que não teve aqui. Primeiro, se você for olhar, ele só descontou, se você somar todos os décimos que ele descontou 8 décimos só. Sendo que desses 8 décimos, 3 foram 3, 9,8. Né? E 7, 10. Mas aí tudo bem, não, nenhum problema. De novo, a quantidade de décimos quer dizer muita coisa, mas... E aí você olha, tudo bem, 8 décimos. Aí você vai olhar o Paradela descontou até um pouco mais, mas não foi tão mais assim. Só que aí você vai olhar, você vai comparar a justificativa do Beto com... De novo, eu sei que eu não posso fazer isso, eu não vou dizer o nome do jogador aqui, eu tomei uma bronca de um jogador com toda a razão ano passado, 1 hora no telefone ouvindo a bronca do jogador, atentamente, porque ele tinha razão, e eu calado fiquei porque ele tinha razão, que eu não podia comparar cadernos, porque se eu comparo cadernos, naturalmente eu vou ter mais predileção por um caderno que faz o meu tipo de julgamento, que não necessariamente é o certo ou o errado. Mas, assim, num quesito como fantasia, com 20 e tantas aulas de 12 e tantas escolas, o Beto só justificar problemas em 5 ou 6 aulas de 5 ou 6 escolas é muito pouco. E aí, assim, não é nem questão de julgamento. Olha o histórico de todos os outros jogadores em todos os anos. É daí que vem a minha... Eu não estou querendo comparar o caderno do Beto Gomes com o caderno do Paulo Paradela. Eu aprendi... Eu não vou falar no jogador, não sei se ele quer que eu fale, mas eu aprendi a lição, tá? E você tem toda a razão, eu te dou a razão. Mas... justamente um estilista que está acostumado, ele sabe como funciona o ateliê, ele sabe. Fantasia é um quesito que tem problema 3x4 o tempo inteiro. Os outros 3 jogadores elencaram sem fim de problema. E você me acha assim? E o pior, até na hora de dosar os descontos, faltou no mínimo um bom senso. E para variar, o exemplo é o PM. Eu não vou discutir aqui se o 9,8 era justo, injusto, porque, de novo, eu não estou aqui para discutir se a escola tal foi injustiçada, a escola Y foi injustiçada, se a escola Z ficou muito acima do que deveria. Eu tenho que me ater à justificativa que o jogador escreveu e ao que eu vi na avenida. Mas a UPM ganhou esse 9,8 por um problema em um chapéu de uma ala. E eu não vou negar, gente, a UPM teve vários problemas de fantasia. Quem conhece os bastidores da cidade de samba sabe que os últimos dias do pré-carnaval foi uma confusão da UPM. Eles tiveram muitos problemas com finalização de fantasia nos últimos dias. A bateria foi receber a fantasia no dia anterior, já no meio do dia. Eu não estou dizendo que a UPM... Mas isso só ressalta uma escola cheia de problemas. Como bem ressaltou o Paradela, como bem ressaltou o próprio Sérgio, como bem ressaltou o Wagner. Ele me tira 2 décimos por causa de um chapéu de uma ala. Isso não é razoável, gente. Mesmo que você não tenha um olhar que veja tantos erros, veja um pouco menos, e por isso você resolva despontuar cada erro de uma forma um pouco mais pesada, é um chapéu de uma ala. Não é nem a fantasia inteira, é um chapéu. Tira 1 décimo. 2 não dá, gente. Ele simplesmente tirou esses 2 décimos
porque, segundo ele, a escola tinha uma quantidade significativa de chapéus quebrados nessa ala e houve, abre aspas, falta de cuidados de confecção dos mesmos, prejudicando a funcionalidade de desfilar dos componentes. Ou seja, não bastasse esse problema de dosimetria extremamente mal aplicada, de pegar dois problemas no mesmo chapéu, na mesma ala, para tirar 2 décimos. Cara, tem certo, se ele faz isso na mocidade, eu não quero nem imaginar onde ele termina. Ele ainda deixou, digamos assim, a segunda parte da justificativa incompleta. Qual foi exatamente essa falta de cuidados? Não sei, não está escrito. Por que ela dificultou a vida do desfilante na prática? Muito menos. E te garanto, acho que pode até ser que a escola saiba, foi um problema grave no chapéu e eu não percebia, mas de qualquer forma, a única arma do jogador é o manual é o caderno de julgamento. Ele precisa escrever o que viu, com o máximo de detalhes possível. O caderno não nos dá nenhuma resposta. Qual foi? Falta de cuidados. Você pode ter colado mal, você pode não ter encaixado alguma peça, você pode ter cortado de qualquer forma na correria o tecido, aí não ficou uma forma legal do tecido. Falta de cuidado é uma coisa muito ampla, eu não sei o que aconteceu. Então é necessário ter um pouco mais de detalhes na justificativa e não teve. E aí não tem jeito, gente. Mesmo não sendo a verdade, mesmo não sendo o que ocorreu na realidade, o jogador tem uma dosimetria completamente descalibrada, como eu já falei aqui. E ainda faz uma justificativa que não explica direito o problema. A sensação que passa ao público é que o jogador pensou qualquer coisa para tirar 2 décimos ao seu bel prazer. Eu acho que a nota da sua escola é 9,8, eu vou inventar qualquer coisa aqui para dar 9,8. Não tem muito o que falar aqui, além disso. É complicado. Foi uma dosimetria complicada, com uma nota muito pesada, porque ele escreveu e ainda não escreveu incompleto. Na Unidos da Tijuca, ele tirou 2 décimos por 2 aulas no fim da escola, as de 21 e 25, no último setor da escola, que, segundo o jogador, nenhuma das duas utilizou os elementos da fantasia de forma satisfatória para passar a mensagem. Ou seja, respectivamente, o empoderamento na construção do Black Power e a representação da lebre como animal votivo que está instalado nos jovens do Borel. Eu aqui não vou discutir, aqui é perfeitamente possível defender a perda de 2 décimos em 2 aulas, o problema de significação, para mim, foi considerável, é um problema até, inclusive, que eu vou voltar em enredo. Eu fiquei até surpreso de só um jogador de enredo descontar isso, inclusive, os outros 3 deram 10. Porque, para mim, esse último setor inteiro da Tijuca, do início ao fim, tinha problemas sérios de significação na fantasia. Sérios. Você não conseguia fazer a identificação do que aquele animal tinha a ver com o jovem. E o que aquilo tinha a ver no enredo. Conceitualmente, você lendo o livro Abre Alas, entendendo a ideia da escola, é lindo. É um fechamento de enredo maravilhoso. Mas a prática, a visualização da fantasia foi péssima. Da primeira ao última, foi um setor inteiro. E aqui, beleza, há uma justificativa com início, meio e fim. Ele explicou o que não passou a mensagem, explicou qual é a aula, perfeito, nada a falar aqui. Já no Salgueiro, o 10º se foi, porque na ala 8, que ele anota como 18, mas é uma coisa facilmente corrigível, porque ele escreve o nome da ala e ele faz uma descrição da fantasia e você rapidamente percebe que não é a 18, é a 8. Nessa ala 8 foi usada uma estética islâmica com escritos em árabe para representar o cangaço. Oi? O jogador tem toda a razão, isso aqui tem que ser canetado. Foi tão feio, que o jogador anterior canetou e vai ter jogador de enredo canetando isso. Eu vou ser muito sério, de onde eu estava, eu não consegui entender que o escrito era em árabe. Mas eu tive a mesma sensação, que o negócio não estava... Com certeza você percebia que não era o alfabeto latino que estava escrito ali, pelo menos da onde eu estava, né? Parece que os jogadores com maior atenção deram... Não foi só o Beto, vai ter um jogador de enredo que também vai escrever que o escrito foi em árabe. Mas eles, com a posição privilegiada que eles têm, eles perceberam. Então eles conseguiram identificar que era árabe e não o alfabeto latino. No meio do cangaço, não fazia o menor sentido aquela aula 8. Aqui também não... Parabéns, não tenho que falar dessa discussão. E aí, mas o que eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Por que eu falei da Tijuca e por que eu falei da Mocidade? Desculpe. Por que eu falei do Salgueiro? Porque eu vou chegar na Mocidade, ele tirou o 10º da Mocidade porque a ala 18 não conseguiu
desde a concepção, representar diversas partes caóticas de uma pane sistêmica. A aula 18 foi aquela aula do A Culpa é do Sistema, tá? Quem lembra do desfile da mocidade. Essa aula foi tão tenebrosa que ela foi canetada por 3 dos 4 jogadores de fantasia e também vai ser canetada em enredo. E aí eu fico me perguntando, é sério que essa foi a única ala que ele não entendeu na mocidade? Qualquer pessoa com o mínimo de atenção ficaria em dúvida em pelo menos 3 ou 4, ou talvez até mais. Vai chegar em enredo. Falta de leitura na fantasia da mocidade vai ser descontada a rodo. Vocês vão ver isso quando ele chegar em enredo. Ele só não viu a aula 18, mas tudo bem, ok. Considere-se apenas o que o jogador escreveu no caderno. Beleza. Ele tirou 2 décimos de 2 alas de Tijuca. Ele tirou 1 décimo de uma ala do Salgueiro. Ele tirou 1 décimo de uma ala da mocidade. Tudo bem. Ele está mantendo um padrão. É uma dosimetria extremamente rígida. Porque, como ele viu poucos erros, se ele não tem uma dosimetria extremamente rígida, o caderno dele vai ser uma chuva de 10. Beleza, eu entendi o ponto dele. Nenhum problema. A UPM é pior ainda. Por 2 problemas na mesma peça, ele tirou 2 décimos. Tá vendo como o parafuso está apertadíssimo na dosimetria? E tudo bem, ele manteve o padrão em todo o caderno. Aqui eu não vou discutir. Aí vamos para Tuiuti. Depois dessa dosimetria rígida e apertada no caderno inteiro para todas as escolas, que vai embora 1 décimo de qualquer erro, que aliás é o único jogador que fez isso na prática, né? De modo geral todos os outros juntam 2 para chegar a 1 décimo, etc. Um ou outro erro um pouco mais grave que esse erro aqui vai 1 décimo inteiro porque é mais grave, mas tudo bem, de novo, ele seguiu um padrão. O padrão dele é qualquer erro tirar 1 décimo, beleza. Aí ele vai no Tuiuti e tira 2 décimos por falta de apuro estético nas aulas 4, 5, 6, 9. Além, aí continuando que ele está mesmo escrevendo, da falta de cuidados e acabamento nas penas e adereços de cabeças em todas as alas citadas. São 4. Ou seja, ele viu um problema de apuro estético em 4 alas e problema no chapéu dessas mesmas 4. Se ele vê falta de apuro estético, pelo menos é o que dá a entender pela justificativa dele, está na roupa. E, além disso, ele viu mais 4 problemas nos 4 chapéus. Se ele resolve tirar 2 décimos da UPM por 2 pequeninos problemas de chapéu da mesmíssima ala, tira 1 décimo inteiro para cada ala com problema de falta de leitura nas outras escolas apresentadas, aí chega no Tuiuti para 4 problemas em 4 alas diferentes em apuro estético, mais 4 problemas nessas mesmas alas em chapéu, ele vai e só tira 2 décimos. Usando a mesma régua que ele usou para as outras escolas, especialmente para a UPM, era no mínimo para tirar 8 décimos. 1 para cada erro. Mas tudo bem. Ele só pode tirar meio em realização. A nota mínima em realização é 9,5. Você só pode tirar no máximo 5 décimos. Vamos supor que ele tire os 5 décimos, que já seria um desconto enorme para a UPM em relação à dosimetria aplicada para as outras escolas. A nota deveria ser 9,5, não 9,9. Deixou 8 erros e 1 décimo descontado. Numa dosimetria que em todo o resto do caderno é extremamente apertada. Não faz o menor sentido. E ainda tem um detalhe. A justificativa, mais uma vez, não está completa. Por quê? Quais foram os materiais? Quais foram os detalhes que o fizeram ter a impressão dessa falta de apuro estético? Nada sobre na justificativa. E qual foi exatamente a falta de cuidados e acabamentos que ficaram faltando nas penas e adereços na cabeça? Elas estavam mal coladas? Foram feitas na correria e por isso perderam o impacto visual? Caíram durante o desfile? Também não sabemos, não está escrito. A justificativa, além disso tudo, ficou incompleta. Talvez, se ele escrevesse a justificativa completa, eu até entenderia que seria um erro de menor monta e ele poderia aceitar, não 1, mas 2 décimos descontados. Apenas. E tudo bem. Mas ele não explica o problema, para mim está igual ao da UPM, para mim está igual ao das outras. A dosimetria não para em pé. Sim, eu sei que o 9,5, voltando à dosimetria, é uma nota pesadíssima, que, como eu mesmo falei, aliás, eu não falei porque eu ainda vou falar, vai ser um quesito no futuro. É uma nota que não vem no grupo especial desde 2013, mas com uma justificativa, com uma dosimetria apertadíssima, como ele fez para as outras, para manter a coerência na dosimetria do caderno, só dando 9,5. Justamente o ponto é que talvez ele tenha apertado demais o parafuso para as outras. Só que como ele também viu...
E aí a gente chega ao cerne, para mim, de todo o problema que abarca praticamente todo esse caderno. O problema de dosimetria, na minha opinião, nada mais é do que uma consequência do fato do jogador não ter conseguido cumprir sua missão: analisar as fantasias do grupo especial do Rio de Janeiro. Achar míseros 6 problemas em 11 desfiles em fantasias nesse ano. Eu falo 11 porque para chegar a esse número de 6, obviamente, eu descontei os 8 que ele achou no Tuiuti. Só no Tuiuti. Mas se você pegar as outras 11 escolas, ele achou apenas 6 problemas de fantasias nesse ano. Então, assim, o jogador não sinalizou em seu caderno incontáveis problemas que existiram e foram percebidos por outros cadernos. E que qualquer olhar atento, que entenda um pouco de fantasia, ia perceber. E de brinde eu ainda poderia falar alguns da Portela, que nenhum jogador apontou. A Portela ganhou um 40 em fantasia, que, como diz o Migão, é no limite do aceitável, né? A gente aceita, porque realmente foi um trabalho de concepção muito interessante. Eu acho que todos os jogadores perceberam isso e tudo mais. Com problemas de realização. O que ficou de material no primeiro setor foi uma coisa gigantesca. No primeiro setor não, no primeiro módulo. E você percebia com um olhar que tinha ali umas fantasias da Portela que estavam se desfiando. Eu estava no meio da pista, então estavam se desfiando, estavam se desfazendo e tudo mais. E a Portela ganhou um 40, mesmo com esses problemas de realização. Mas beleza, é o famoso efeito ralo, como diz o Migão, mesmo que aqui seja, digamos, concentrado em fantasia. O jogador entende que foi um trabalho estético legal, o conceito foi legal, e aí dá aquela amenizada nos problemas de realização para dar um 10 pelo bom projeto, pela realização interessante, pela ousadia. Tudo bem, mas o que eu quero dizer com certeza teve muito mais do que 6 problemas nesses 11 desfiles. Se ele só enxerga 6, não tem jeito, você vai ter que apertar a dosimetria, senão vai ser um show de 10. E aí chega um desfile que você vê uma pancada de problema, você sabe que um 9.6, um 9.6 é uma nota muito pesada, vai todo mundo cair de pau em cima de você e você trava. O problema central é simplesmente não ter conseguido avaliar, não ter conseguido perceber os vários problemas de fantasia que nós tivemos em várias escolas. É isso. Por esse motivo, eu sou obrigado a concluir que foi mais um caderno complicado de um estreante, né? Infelizmente, tem virado uma tônica aqui, né? Acho que o único caderno é o quarto, eu já reclamei de 3, né? Bom, mas de novo, todo o resto se tornou consequência desse problema maior de avaliação. Uma avaliação que não foi criteriosa ao nível que se exige de um grupo especial do Rio de Janeiro. É isso. Bom, é aquela hora de dar aquela respiradinha rápida, aproveitar para fazer mais uma vez o pedido, dê o like, se você gosta aqui do trabalho que a gente faz aqui na Justificando, dê o like no vídeo, porque isso ajuda a que outras pessoas recebam a indicação de ver esse vídeo, e isso ajuda na divulgação do trabalho. Bom, vamos lá e vamos para o módulo 4, que o módulo 4 eu preciso fazer um ato de desagravo até antes de começar a analisar o caderno em si. Módulo 4, o jogador Wagner Lousa. Eu não posso deixar de começar esse caderno sem fazer um ato de desagravo ao Wagner Lousa, pelo injusto e gratuito ataque à sua idoneidade moral feita pela colunista Delgara Ângelo em suas redes sociais pouco após o fim da apuração, quando sequer os cadernos de julgamento tinham sido disponibilizados. Wagner é um jogador com 7 carnavais de experiência no júri. Esse é o 7º carnaval dele, se eu não perdi as contas. E todos os seus cadernos foram analisados por essa coluna desde 2020. Porque em 2018 e 2019, apesar de ele ter sido chamado, ele foi sorteado para ser jogador reserva, na época que tinha jogador reserva. E como todo mundo sabe, os jogadores de reserva não tiveram seus cadernos divulgados, e não tem os cadernos divulgados, eu não tenho como fazer a coluna em cima deles. Por mais que eu tenha dado muitas críticas ao Wagner, tanto em 2020 como em 2022, eu também percebi que os problemas eram mais frutos da inexperiência do que da má fé. Você percebia nas julgativas que a capacidade dele para realizar um bom julgamento estava lá, só precisava ser aprimorada com a experiência. Voltem ao último parágrafo que eu escrevi sobre o caderno dele ainda em 2020, porque em 2020 não existia ainda o vídeo, né, da Justificando, né? Só tinha o texto escrito. Voltem lá no blog do Migão, busquem a Justificando de 2020 de fantasia. Eu já escrevi no último parágrafo de 2020. Olha, apesar dos problemas, eu vejo aqui que tem um jogador em potencial. Sabe o que é o pior de tudo? Na crítica que a Delgara Ângelo fez ao Wagner Lousa, ela puxa
para dizer que ele tem um viés contra a Imperatriz e que facilmente se percebe que não é isso. É só olhar o histórico dos 7 anos que ele deu de notas para a Imperatriz. A outra nota puxada pela colunista social, para basear a sua acusação indireta, foi o 9,7 que ele deu para a Imperatriz no ano que ela retornou para o Clube Especial, em 2022. Com todo respeito, foi uma nota corretíssima e muito bem justificada. Com todo respeito, não Wagner, que fez o trabalho dele correto naquela ocasião. A Rosa, que era a carnavalesca daquele ano, e que, com todo respeito à professora Rosa, mereceu 9,7 naquele ano, porque foi um ano muito complicado, seja na concepção, seja na realização. Eu já discuti isso bastante, inclusive, no grupo de WhatsApp do Jogo de Tolo. Quem quiser, entra lá no grupo. Eu discuto de novo, mais uma vez, e não tem nenhum problema. A Imperatriz teve 1000 problemas. Eu vou até mais longe. Eu posso até dizer que o 9,7 ficou barato na parte de concepção. Porque aquele desfile tinha problemas de concepções graves. Graves não, mas claramente descontáveis. E ele não descontou, os 3 décimos foi de realização. Pois bem, depois de 2 cadernos realmente um pouco complicados, mas que você percebeu o potencial, no terceiro ano dele, com o caderno público, 2023, claramente o Wagner deu um salto de qualidade, que foi notado nessa coluna mais uma vez. Seus cadernos de 2023 e 2024 receberam rasgados elogios dessa coluna, com um julgamento de excelente qualidade. Claro, vou ter uma criticazinha aqui, uma criticazinha ali, é normal e acontece. Não quer dizer que a minha crítica seja o jeito correto de julgar, nem que o jogador também esteja certo ou esteja errado. Às vezes são visões diferentes, não há nenhum problema. O que o Edgar escreveu no X, ou no Twitter, como preferirem, não faz sentido. É só olhar o histórico do Wagner Lousa. É só ler as colunas que eu escrevi aqui. Não faz o menor sentido. E o pior, a Edgar é uma figura pública, reconhecida pelo seu ativismo pelos direitos humanos, especialmente em virtude da violência arbitrária estatal que tanto seu irmão como sua mãe sofreram, e deveria justamente por isso ter a exata noção do que uma acusação feita sem base devida pode gerar não só de abalo injusto de reputação, como dor moral e psicológica a quem recebe um ataque injusto dessa monta, principalmente de uma figura pública como ela, cujas palavras têm uma enorme repercussão social. Para finalizar essa história da Edgar, a sugestão que eu faço a qualquer pessoa que decida atacar um jogador é que, no mínimo, realmente estude o histórico de julgamento desse jogador, antes de escrever sem conhecimento de causa. Já não bastou há pouco tempo atrás uma pessoa do renomadíssimo Estandarte de Ouro dizer sem conhecimento de causa que uma farmacêutica não pode ser jogadora. Tendo feito essa pequena nota de desagravo, vamos à análise do caderno em si. O Wagner manteve o seu padrão atento, as justificativas foram bastante pertinentes, claras, adequadas ao quesito. Isso não tem um ai para falar mais uma vez. Mas eu questiono, eu fico no dilema. A justificativa da falta do adereço de mão da ala 13 ao PM. Se não me engano, é a ala do leque. De novo, assim como o Sérgio lá no módulo 1, ele descontou o PM porque não tinha o leque. E aí eu estou no mesmo dilema. Isso é para ser descontado ou não deve ser considerado pelo jogador? É o mesmo dilema que eu falei do Sérgio Henrique, mesmíssimo. Na dúvida, a favor do jogador, não vou reclamar. E eu já falei aqui, e foi comentário na live de bateria, até em samba também eu pincelei isso, e aqui eu vou falar, e eu vou falar em enredo. Vai virar uma tônica dessa justificando alguns 10 que eu continuo com curiosidade, porque eu sinceramente não entendi o que o jogador viu de tão bom assim para tirar o 10 daquela escola. E aí eu pergunto como é que com os problemas notórios de concepção e significado das fantasias da Unidos de Tijuca, especialmente no último setor, que foram bem canetadas por acho que todos os outros jogadores, se não me engano, canetaram isso. Deixa eu conferir aqui. Módulo 3, 9,8 no módulo 3, 9,7 no módulo 2... Não, o Sérgio Henrique não descontou, mas com certeza nos módulos 2 e 3 eu fico sem entender de onde veio essa nota. Ele pode ter achado legal, ele pode ter achado um desfile legal, aquela mesma história da Portela, a concepção foi legal, vamos dar um desconto aqui, mas eu vou continuar na curiosidade, porque o 10 não é justificado, então vou continuar na curiosidade. Por fim, tem 2 problemas mais evidentes para mim na justificativa da mocidade. O primeiro, ele justificou em concepção na mocidade a ala 17 por, abre aspas, falta de apuro estético e plasticamente muito próxima da ala 19. Bom, só que por isso é um problema claríssimo de realização, não de concepção.
porque isso se encaixa no critério impressão causada pelas formas e pelo entrosamento, utilização, exploração e distribuição de materiais e cores, que, como nós vimos lá no caderno 1, é um critério de realização, não de concepção. Além disso, ele ainda pune em concepção as alas 18 e 19 por similaridade de soluções, com silhuetas padronizadas e uniformidade dos costeiros. Ao menos aqui, é uma dúvida antiga, mais uma dúvida antiga do manual, que eu falo na justificando há uns 3 ou 4 anos, e que o manual não sanou. Essa reforma do manual que foi feita para 2005 manteve a dúvida, manteve a dubiedade. Esse décimo, por similaridade de soluções, com silhuetas padronizadas e uniformidade dos costeiros, ela tem que ser punida em concepção por falta de criatividade ou em realização por impressão causada pelas formas. As duas interpretações são possíveis. Na dúvida, tenho que aceitar que ambas as soluções são possíveis, desde que sejam utilizadas de forma uniforme em todo o caderno. Se eu digo que isso é para punir realização em uma escola, eu vou punir realização em todas as escolas. Se eu digo que isso é para punir em concepção, eu vou punir em concepção em todas as escolas. E nós vamos ver que nesse ponto não houve a uniformidade nesse caderno. Ele vai punir a mesma coisa em outro lugar por realização. E aí não dá. Tudo bem, é uma dúvida do manual, o manual dá essa dubiedade, mas uma vez que você utiliza uma interpretação, você tem que utilizar a mesma interpretação para todas. O julgamento tem que ser igual para todas. Além disso, além desses dois problemas, a justificativa da amostragem tem um outro problema, que é a dosimetria. Talvez até pela perda da possibilidade de comparação ocorrida nesse ano, já que o julgamento se tornou não comparativo, eu percebi um ligeiro aperto na dosimetria do Wagner. O Wagner normalmente é aquele jogador também que evita punir um erro isolado. No ano passado isso ficou bem claro, inclusive. Mas esse ano, em alguns casos, se o problema mesmo isolado afetou a ala inteira, ele resolveu punir em pelo menos um décimo. Tudo bem, nenhum problema. O jogador mudou um pouquinho essa dosimetria, nenhum problema. Então vamos lá. O décimo da Imperatriz se foi apenas pelo já famoso problema do costeiro da ala espacista, que já foi bastante dito nas redes sociais, assim que a apuração acabou e todo mundo perguntou: mas por que a Imperatriz perdeu ponto de fantasia? E rapidamente alguém viu aquilo, botou a foto e a foto rapidamente se espalhou, aquele costeiro estava para trás. Né? E apenas por isso, mas que foi notado em muitos componentes da ala, ele tirou um décimo. Tudo bem, nenhum problema. É o critério que o jogador resolveu utilizar, tudo ótimo. Da mesma forma na mangueira. Por um problema de impressão causada pela forma da ala 24, que obviamente comprometeu a ala inteira, porque é um problema, né, no desenho da fantasia, ele foi e tirou um décimo. Tudo bem. A Vila Isabel também perdeu em realização apenas pelo também já famoso e enorme problema nos pés da ala do Curupira. Né? Muitos estavam faltando, em outros não estavam para trás, etc. E o Tuiuti perdeu por um problema de adereço de cabeça em quase toda a ala 4. Da mesma forma, em Concepção, o Salgueiro perdeu um décimo por causa da falta de uma leitura central da ala 16, e a Vila Isabel por dois problemas menores em duas alas que se juntaram para a retirada do décimo. Percebam, tudo isso que eu relatei foi simplesmente para chegar a uma conclusão. Há um padrão claro de dosimetria até aqui, tirando a mocidade. Agora vamos lá. Na mocidade, só em Concepção, além dos problemas já citados, o jogador ainda canetou a ala 16 porque elementos decorativos secundários sobrepujaram elementos essenciais para a significação da ala. Ou seja, ele achou problema em 4 alas só em Concepção que afetaram todo o conjunto da ala. Mesmo que a gente considere as naturezas parecidas dos problemas das alas 17, 18 e 19 para a redução do peso do problema, essas 3 juntas, mais o problema da ala 16, já era motivo mais do que suficiente para a perda de 2 décimos só em Concepção. Talvez até 3, se a gente considerar essa régua mais apertada do Wagner esse ano, mas pelo menos 2 com certeza tinham que ser tirados. Já em realização, o jogador viu na ala 10 falta de apuro estético.
que para variar também não explicou exatamente com detalhes o que foi essa falta de apoio estético. Além da estampa pouco visível. Talvez a estampa pouco visível seja a falta de apoio estético, não sei, mas não, pelo menos pelo que escreveu, não ficou claro o que seria essa falta de apoio estético da ala 10, pelo menos para mim. Na ala 15, ele canetou a ausência de elementos decorativos em muitos componentes. Na ala 20, uma estilização excessiva que acabou gerando o distanciamento da figura de Darth Vader. E os costeiros das alas 20 e 21 estavam muito idênticos. Opa! Ele tira em concepção das alas 18 e 19 por similaridade, lá em cima. E aqui, por similaridade de costeiros, ele tira em realização. É isso que eu falo quando ele não tem um padrão. Ele tem que seguir um padrão. Se ele vai tirar isso em concepção, ele tem que tirar em concepção sempre. Se ele vai tirar isso em realização, ele tem que tirar em realização sempre. Não dá para ficar o bel prazer distribuindo entre realização e concepção. Mas, veja, esquece essa parte. Olha quantos erros. 10, 15, 20, 21. Olha quantos problemas ele relatou para a mocidade. E para isso tudo, ele só tirou um 10º. Eu acho que é muito claro. Comparando com o que ele tirou de Vila Isabel, Imperatriz de Mangueira e Tuiuti, usando a mesma régua, não se podia tirar menos do que 3 décimos de realização da mocidade. Só foi retirado 1. O resultado é que uma nota 9,5, né, 4,8 em concepção, 4,7 em realização, se tornou inexplicável 9,8. A mocidade ganhou 3 décimos aí de brinde. E veja que já é a segunda ou terceiro caderno de fantasia que eu digo que a dosimetria da velocidade é inexplicável. Se a gente acerta essas dosimetrias em fantasia da mocidade e acerta o que a gente já viu no samba enredo, aquela diferença de um ponto de velocidade de UPM já fica embolada. Bem embolada. E de novo, gente, eu não estou aqui dizendo que houve armação. Pelo contrário, nada. Não tem nenhum indício disso. Momento algum quis falar isso. Para deixar isso bem claro. Eu apenas estou juntando várias coisas separadas do julgamento para dizer, veja, aquela diferença de um ponto ao PM, se a gente conserta alguns detalhezinhos que a gente viu aqui e ali, não era bem assim. Na soma do quadro acabou ficando uma injustiça muito grande com o PM. Só isso que eu quis dizer. De forma nenhuma eu estou acusando nenhum jogador de ter sido malicioso, de ter sido nada. Estou apenas analisando o caderno e comparando com o próprio caderno, com o próprio jogador. Só isso. Mas se você juntar todos os cadernos que eu já comparei, já escrevi, 0,1 aqui, 0,2 ali, 0,1 aqui, 0,2 aqui, daqui a pouco a gente soma tudo e chega na diferença entre PM e velocidade. Bom, vamos voltar aqui. Nas observações finais, o Wagner Lousa ainda escreve, abre aspas, de um modo geral, observou-se a falta de refinamento na materialidade das fantasias apresentadas pela Mocidade Independente de Padre Miguel, resultante da preferência por determinados materiais em detrimento de outros, comprometendo a qualidade estética, que evidencia ainda mais que o desconto... comprometendo a qualidade estética, fecha aspas. Agora eu falo. Veja, essa observação geral que ele escreveu evidencia ainda mais que o desconto de 1 décimo em realização e 1 décimo em concepção foi muito pouco perto da... Aliás, nem falo de concepção, porque a observação geral é mais de realização. Mas fica muito claro com essa observação geral dele que 1 décimo de realização foi muito pouco perto da dosimetria aplicada ao resto do caderno. Essa nota da velocidade em fantasia, para ser coerente com as outras notas que ele deu, tinha que ser bem menor. Mas, abstraindo-se a nota e a justificativa da velocidade, que, como vocês viram, é uma confusão completa, mesmo que eu tenha ficado com a impressão de que o fim do critério comparativo deixou o Wagner meio perdido na história, ele talvez precise de mais 1 ou 2 anos para se adaptar, e eu espero que ele não precise, porque eu espero que ano que vem tudo volte ao normal e as notas todas sejam fechadas na terça-feira, voltando à comparação como sempre tinha sido. É inegável que o caderno é razoável, abstraindo-se a mocidade, né? A nota e a justificativa da mocidade muito embaralhadas, mas fora a mocidade é um caderno bastante razoável, tem a sua dosimetria muito bem clara, os problemas muito bem vistos, muito bem explicados.
Se a mocidade não tivesse desfilado, ele não tivesse dado nota da mocidade, eu não teria nada para falar desse caderno, praticamente. Bom, finalizando o quesito como um todo, especialmente comparando com o desastre de Samba Enredo, até que o quesito fantasias ainda manteve um nível razoável, né? Não tenho muito o que falar. Não foi um julgamento que me faça aplaudir de pé, nem nada assim, que julgamento maravilhoso. Mas, ok, foi um julgamento ok. Foi um julgamento ok, beleza, sem maiores problemas. Né? Mas por um quesito que passou quase uma década no fundo do poço, que desde 2015 eu vim alertando de problemas gravíssimos em fantasia, é inegável que tem uma boa melhora em relação ao que era até 2018, 2019. Foi um quesito que melhorou bastante, mas ainda temos também bastante o que evoluir. Finalizando aqui o meu comentário, antes de passar as recomendações, é inegável que fantasia foi um quesito no qual a reforma nos critérios de julgamento pouco ou nada resolveu os problemas já existentes e até criou novos, que inclusive serão devidamente incluídos nas recomendações que eu farei a partir de agora. Recomendações para a Liesa em fantasias. Vou manter o que eu já venho aqui desde o ano passado, rediscutir a subdivisão do quesito em concepção e realização, tendo em vista que tal divisão muitas vezes dificulta a dosimetria do jogador. E para evitar de dar notas mais baixas do que inicialmente pensado, alguns jogadores estão literalmente ignorando os subquisitos em algumas justificativas. Esse ano, apesar da confusão do Wagner em concepção e realização que eu apontei, que é uma lacuna também do manual do jogador, também não é um ponto claríssimo, eu apenas peço coerência, uma vez que você se siga para um canto, vá sempre para esse canto. Esse ano isso não foi um problema muito grave, mas se você for olhar em 2024, 2023, 2022, é um problema que se vê a rodo. E eu acho que realmente mantém-se os critérios separados, mas deixa o jogador dar uma nota só. Deixa ele juntar os dois subquisitos numa nota só. É bem melhor, bem melhor. Segunda sugestão. Clarificar no manual do jogador, no quesito fantasias, se a despontuação por soluções similares em alas deverá ocorrer em concepção, por falta de criatividade, ou em realização, pela impressão causada pelas formas e cores, que a gente já debateu a esmo enquanto a gente estava falando do caderno do Wagner. Terceira sugestão. Clarificar no manual do jogador se a falta de leitura causada por má disposição e dimensionamento de signos deverá ocorrer em concepção, por falta de adequação da fantasia ao enredo, ou em realização, pela impressão causada de formas e cores. É exatamente o que eu discuti no caderno do Beto Gomes. Quarto ponto, quarta sugestão. Descrever no manual com maior esclarecimento até que ponto não se deve considerar a representação do livro abre alas para julgar detalhes de fantasias e até que ponto deve ser avaliado a falta de quaisquer complementos de fantasia. Um pequeno adereço de mão não essencial para a significação da fantasia é um detalhe descartável ou um complemento de fantasia que deve ser despontuado? É a discussão que eu travei lá no módulo 1. Né? Não está claro. No manual não deixa claro. Quinto ponto. Clarificar no manual do jogador se uma escola deve ser descontada por falta de tempo necessário para avaliar a ala em virtude de uma evolução acelerada da escola. Tem uns 3 anos ou 4 anos que essa justificativa não é usada por nenhum jogador. Mas, seguro morrer de velho, gente. A gente já teve no passado justificativas. Eu sempre sou a favor de usar exemplos do passado para ajustar o manual. E por fim, a última recomendação. Clarificar no manual do jogador que deverá haver uma maior complacência com o excesso de cores da própria escola. De novo, tem 3 ou 4 anos que isso não acontece, mas nós já tivemos a Mangueira descontada por excesso de verde e rosa e o Salgueiro descontado por excesso de vermelho e branco. Bom, gente, é isso. Estamos aí finalizando fantasias. Mais uma vez agradeço a audiência, o interesse pela Justificando. Eu acredito que até sexta-feira, ainda não sei se é ao vivo ou também gravado, o Pedro Migão ainda não decidiu, ele só deve decidir. Eu estou gravando no final de semana, ele só deve decidir isso segunda-feira. Se for ao vivo, deve ser evolução, se for gravado, será enredo. A gente avisa assim nas minhas redes sociais, nas redes sociais do blog, assim que a gente souber. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!